Os prefeitos do Ceará e do Brasil começam a chegar em Brasília e pelo cenário político, o ambiente é de vitória. Os prefeitos querem a manutenção da desoneração fiscal, ou seja, menos contribuição previdenciária sobre a folha de salários. Hoje o presidente Lula se reúne com líderes no Senado para discutir o assunto e quem traz mais detalhes é o repórter Ednardo Lemos. Às vésperas da manifestação dos prefeitos em Brasília, marcada para essa quarta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunirá hoje com líderes e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tratar da reoneração da folha de pagamento dos municípios. Gestores de centenas de municípios começam a chegar a Brasília para, nesta quarta-feira, realizarem a primeira grande marcha de 2024. O objetivo da manifestação é pressionar o governo federal a manter a desoneração para as prefeituras. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, garantiu que o governo irá ouvir prefeitos e senadores para traçar uma estratégia. Uma das ideias é enviar um projeto de lei sobre a desoneração da folha dos municípios, ou ainda revogar somente o trecho da medida provisória que estabelece a reoneração e adiar o debate do tema. A desoneração da folha salarial para os municípios até 156 mil habitantes representa uma economia de 11 bilhões de reais por ano para os cofres das prefeituras. No Ceará, de acordo com a estimativa da Confederação Nacional de Municípios, a desoneração dará uma economia de 740 milhões de reais neste ano para 179 municípios. Com informações dos bastidores políticos, Ednardo Lemos. Vitória mesmo antecipada dentro do Congresso Nacional. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já disse aos prefeitos, jornalista Alberto Almeida, que a manutenção da desoneração da folha salarial, ou seja, bem explicado pelo Ednardo Lemos, a redução da alíquota previdenciária sobre a folha de salários dos municípios vai continuar. E hoje, essa reunião do presidente Lula com o presidente do Senado e os líderes de bancadas é uma sinalização que em ano de eleição e olhando para 2026 não é prudente brigar com os prefeitos. E nem é isso que o presidente Lula, pelo jeito, já sinalizou que não quer. Então a busca desse meio termo começou inclusive em conversas com a Câmara dos Deputados. Hoje prossegue com os senadores e o presidente do Senado, da Casa, o Rodrigo Pacheco. Então o presidente Lula, na realidade, quer encontrar aí esse meio termo, vamos dizer assim, para poder contemplar os municípios que ficaram de fora da decisão em relação à questão da reoneração da folha salarial, principalmente no que diz respeito à contribuição previdenciária. O que os municípios querem e os prefeitos estão desembarcando em Brasília exatamente com esse propósito, Zenor, é que mantenha o que ficou aprovado no Congresso Nacional, ou seja, que a contribuição previdenciária das prefeituras caia de 12% para 8%. E o governo não vai fazer esse recuo, procurar esse meio termo, simplesmente porque é somente um ano eleitoral, simplesmente porque tem uma pressão que é legítima, inclusive, os prefeitos sabem do poder de pressão que eles têm nesse ano eleitoral, mas porque tem uma preocupação na base do governo. Sabe qual é, Luciano? O temor é que se mantiver esses valores hoje na contribuição previdenciária na casa dos 20% para as prefeituras, o temor do governo é que aqueles municípios que têm seus regimes próprios de previdência larguem esses regimes e vão todos para a Previdência Social, porque os impactos financeiros para eles são menores. E aí, é claro, essa conta vai sair mais salgada ainda para o governo federal. E é tudo que o governo não quer. Então, entre fazer com que haja esse risco de que os municípios deixem de lado os seus regimes próprios de previdência e embarque de volta no regime geral da Previdência Social, aí o governo prefere negociar.